abençoado dia, querido povo de Deus. Que alegria, mais uma vez, nos encontrarmos aqui no nosso programa Fé que Professamos. O nosso programa de toda quarta-feira, esse programa que chega até você, sempre apresentando aquilo que é a vida da igreja, sempre apresentando aquilo que a igreja, como mãe, nos convida, nos convoca a viver, naquilo que é a nossa experiência de fé, naquilo que é a nossa experiência de católicos, de filhos desta igreja. No programa de hoje, nós queremos, de uma forma breve, falar um pouco sobre este tempo maravilhoso que estamos vivendo, esse tempo que o Senhor providenciou, que o Senhor nos chama a viver com alegria, com profundidade, que é o tempo pascal. E como católicos, como filhos desta igreja, nós precisamos entender o que de fato nós celebramos neste período festivo na igreja. Então, esse período pascal, ele compreende exatamente o mistério da ressurreição do Senhor. Após a ressurreição do Senhor, a igreja ela vive aquilo que chamamos de a oitava de Páscoa. Exatamente o que nós vivenciamos, o que nós experimentamos na semana anterior. É como se fosse o próprio domingo de Páscoa, vivido assim por 8 dias. Mas eu não sei se vocês sabem, após essa oitava de Páscoa, a experiência com Jesus ressuscitado, ela se estende ainda por 50 dias, que é exatamente esse tempo pascal que nós estamos vivendo, que nós estamos vivenciando e experimentando dia a dia. Mas o que é de fato o tempo pascal? O que é de fato esse tempo que nós estamos vivendo? O tempo pascal, como já mencionei anteriormente, compreende exatamente 50 dias que se seguem ao domingo de Páscoa e sua oitava. Se estende assim até a festa de Pentecostes. Esse tempo tem como centro a celebração intensiva do mistério da ressurreição de Cristo Jesus. Neste tempo, acentua-se também o surgimento da igreja, que a partir de então começa a se organizar. Um detalhe importante que é necessário mencionar aqui também, que a cor que nós vamos observar sendo usada nas celebrações é a cor branca ou a cor dourada. Esses 50 dias que nós somos chamados a viver esse mistério da ressurreição é exatamente o tempo, o período em que os apóstolos experimentam a presença de Jesus ressuscitado no meio deles. Neste tempo, os apóstolos, eles foram se preparando para receber o Espírito Santo. Foram se preparando para receber o Espírito Santo no dia de Pentecostes. Essa festa de Pentecostes, para os judeus, era a festa da colheita. Nesta festa, eles agradeciam a Deus pelos frutos colhidos. Desta forma, o Espírito Santo, com os seus dons, com os seus frutos, é o que de melhor podemos colher na nossa vida em união com o Cristo ressuscitado. Durante esse tempo pascal, nós vamos observar que a liturgia da palavra ela vai ter uma ênfase tremenda. Primeiramente, nas aparições do ressuscitado perante a comunidade apostólica. Vamos observar que há um grande zelo da liturgia por narrar Jesus Cristo ressuscitado dos mortos e seus ensinamentos para a igreja nascente, para a igreja que começava a nascer, que começava a brotar. Além disso, nós vamos poder observar que este é o tempo litúrgico em que se prioriza nas leituras sempre o Novo Testamento. Então, esse é o único tempo litúrgico que nas leituras é priorizado o Novo Testamento. Não se lê o Antigo Testamento na liturgia do tempo pascal.
justamente para que possamos meditar com mais profundidade nesse mistério da ressurreição do Senhor. Então nós já entendemos que esse tempo, ele não pode ser vivido de forma aleatória, nós não podemos viver esse tempo de qualquer forma. Esse tempo é um tempo de grande graça e nós precisamos viver bem esse tempo pascal. E nós precisamos viver bem porque esse tempo, ele possui uma riqueza tremenda para a nossa vida espiritual. Através dele, ou seja, através desse tempo, é que podemos ter a certeza, a medida, a experiência que os apóstolos tiveram no surgimento da igreja, a mesma experiência que os apóstolos tiveram quando Jesus caminhava, quando Jesus se fazia presente no meio deles. Pela liturgia do tempo pascal, nós podemos assim tocar com profundidade o sentido da nossa fé. É inclusive o momento de experimentar a força que nasce da ressurreição de Cristo e, como os apóstolos, testemunhar: Cristo ressuscitou. E esse testemunho, tomando como referência os apóstolos, esse é um testemunho ousado, esse é um testemunho, um testemunho enfático, um testemunho que é dado com convicção acerca de Cristo Jesus que ressuscitou e que, depois de ressuscitado, caminhava com eles. Então, nesse tempo litúrgico que estamos vivendo, aqui está, por assim dizer, o sentido da nossa fé, que dá origem a tudo aquilo que nós cremos, a tudo aquilo que nós professamos com a nossa vida. Como diz São Paulo, se Cristo não ressuscitou dentre os mortos, vã é a nossa fé e vã é a nossa pregação. Se Cristo não ressuscitou, somos os mais dignos de pena. Portanto, é esse mistério da ressurreição do Senhor que dá sentido, de fato, à nossa fé, que dá sentido à nossa experiência de cristão, que dá sentido à nossa vida como um todo. Então, nós não podemos esquecer de forma alguma. O Senhor, de fato, ressuscitou. Aleluia! Alegremo-nos e nele exultemos. E, por fim, que durante esse tempo litúrgico que estamos vivendo, esse tempo pascal, que nós possamos, assim, como igreja, nos abastecer espiritualmente e já antever a nossa meta final, que é a união gloriosa com Cristo Jesus. E este foi o nosso programa hoje. Convido você, ao final desse vídeo, a dar o like, a se inscrever no canal e a compartilhar esse vídeo para o maior número de pessoas que vocês puderem. Que Deus abençoe a todos e até a próxima semana, se Deus quiser.